Shalom a todos, bom dia. Graça e paz, igreja, amém? Que alegria estar aqui nessa manhã, louvando ao Senhor, bendizendo o seu santo nome. Confesso que hoje pela manhã, quando eu acordei e vi a chuva que estava caindo, choveu muito para cá, igreja, ou não? Choveu muito por onde você mora? Irmão, perto de casa ali, eu não moro tão distante da igreja, mas caiu uma chuva, eu falei, meu Deus do céu, que o Senhor tenha misericórdia. Mas graças a Deus, nada que nos impedisse de estarmos na presença dEle, amém? Gratos ao Senhor por mais um dia, principalmente hoje, dia 14 de junho de 2026. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, dia 14 de junho, é um dia muito especial. É um dia mais que especial, né, pastor Osana, pastor Ismael? Hoje nós comemoramos o aniversário do nosso pastor Felipe Torres. Será que você pode celebrar a Deus pela vida do nosso pastor? Quantos aqui já foram abençoados pela vida do nosso pastor e por aquilo que ele carrega? Pastor, eu tenho uma coisa para dizer para o senhor. Happy birthday to you. Mas o senhor sabe o quanto que eu te amo, quanto que eu te honro e te admiro. Já disse isso várias vezes, o senhor é o homem que eu me inspiro. Quando eu olho para o senhor, eu vejo que eu preciso ser um pai melhor, porque o senhor é um pai de excelência. Eu preciso ser um marido melhor, porque o senhor é um marido de excelência. Que eu preciso ser um ministro melhor, porque o senhor é um ministro de excelência. Que eu preciso ser um filho melhor, porque o senhor é um filho de excelência. Então, que o senhor continue te expandindo, te prosperando. É uma honra para nós, o senhor falou que é uma honra nós estarmos aqui, mas com certeza para nós é uma honra ter o senhor como pastor. Que ele continue te expandindo, prosperando, cada vez mais e mais. Nós te amamos. Você pode aplaudir o senhor pela vida do nosso pastor? Muitos e muitos anos de vida. Ele que se autodenomina como gordinho, mas está cada vez perdendo mais a gordurinha que é tão característica, mas amém, amém. Irmãos, antes de ministrarmos, eu gostaria de falar das nossas células. Ninguém celebrou pelas nossas células, irmãos? Aí, quantos aqui participam de alguma célula? Levante a sua mão. Irmãos, nós temos vivido dias poderosos dentro das nossas células. E eu convido você a fazer parte de uma. Tem a arte da célula aí para poder projetar, por gentileza? Olha, vocês estão rápidos, hein? Pegue seu celular, escaneie esse código QR Code, que você vai ser direcionado a alguma célula próximo da sua casa, próximo da sua residência. Eu tenho certeza que dentro da célula você será acompanhado, você será curado por aquilo que é pregado, por aquilo que é ministrado, e você será acompanhado. E isso é maravilhoso. Muitas vezes, na dinâmica de culto, a gente não consegue alcançar todas as pessoas que estão presentes. Mas dentro de uma célula você consegue ser sempre visto, sempre cuidado, e isso é maravilhoso. Então participe de uma célula. Nós estamos hoje com 11 células ativas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu não vou lembrar todas as células aqui, mas nós temos célula de mulheres, célula de criança, e outras demais células que têm sido, célula jovem. Tem também, pastor Ismael está por aí? Eu vi ele, a célula Judá, célula Efraim, Brasas Vivas, me ajude a lembrar aí, Gerando Destinos, Veredas Antigas, são muitas células. Não vou falar os nomes, senão vou acabar esquecendo de algum, mas enfim, participe de uma célula, será um prazer e uma honra estar recebendo você e sua família. Amém? Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. O tema dessa ministração é tenha coragem. Tenha coragem. Eu tenho certeza que nós sairemos daqui nessa manhã com essa verdade dentro dos nossos corações. Nós iremos sair carregados e com os corações cheios de uma coragem que vem de Deus. Você pode dizer amém por isso? 1 Samuel, capítulo de número 17, nós iremos ler do versículo 22 ao 24 e depois do 32 ao 37. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 22 ao 24 e depois do 32 ao 37.
Assim vai dizer a palavra do Senhor: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Quando conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o gigante, todos fugiram com muito medo. Diga assim: todos fugiram com muito medo. O versículo 32 vai dizer assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Curva sua cabeça por gentileza e oremos. Pai, que nós possamos tomar posse da palavra que será ministrada. Que todo capacete de bronze seja quebrado, que todo espírito de distração seja fora daqui, em nome de Jesus, seja expulso pelo poder que há no teu nome. Pai, que nós possamos sair daqui diferentes da maneira como nós entramos, e que o Senhor possa modificar aquilo que precisa ser modificado. Que nós possamos sair daqui, Pai, com uma verdade dentro dos nossos corações, que nós precisamos ter coragem, e que nós possamos te adorar e te honrar com todo o nosso coração. E você diz... Quando nós olhamos para o capítulo de número 17 do livro de 1 Samuel, nós vemos que o cenário que se instala é de um medo total. A Bíblia nos conta que o povo estava passando por uma guerra, mas não era uma guerra de fato com embate físico, não. Era uma guerra em que o povo filisteu estava de um lado de um vale, e o povo do Senhor estava do outro lado desse vale. A Bíblia nos conta que todos os dias, 2 vezes por dia, para ser mais preciso, uma vez pela manhã e outra vez no final da tarde, um homem chamado Golias, como que ele chamava? Durante 40 dias, ele olha e diz assim: será que alguém será capaz de me derrotar aí nesse povo, desse Deus fraco? Será que alguém é forte o suficiente para vir contra mim, já que eu sou um homem guerreiro, eu sou um homem gigante, eu sou um homem que tem experiência de guerra? Será que alguém será capaz de me derrotar? Diante disso, então, a Bíblia nos conta que o medo se instala naquele lugar. O medo, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ter a certeza que o medo naquele momento, ele congela todo aquele exército. Perceba por gentileza que não faltavam armas, não faltavam homens qualificados, não faltava treinamento militar, não, mas faltava coragem. A Bíblia diz que quando Saul e todo Israel ouviam aquelas palavras, todos eles ficavam com muito medo. Lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 11 vai dizer isso. E o medo, ele tem uma característica muito pertinente. Qual? O medo, via de regra, ele se espalha. Se você estiver presente em uma geografia, em um cenário de medo, existe a teoria do pânico. Que teoria é essa? Quando o pânico ele chega em algum lugar, todas as pessoas são contaminadas. Quando o medo chega a algum lugar, todas as pessoas são facilmente absorvidas por esse medo. Ou seja, o cenário então é um cenário tão crítico que até o próprio rei Saul, perceba por gentileza, Saul era o rei do povo de Israel. Saul era o homem que deveria lutar, era o homem que deveria tomar a frente daquele exército e dizer assim: ninguém vai afrontar o Deus que eu sirvo, ninguém vai afrontar o exército que Deus levantou como o exército do seu povo. Mas Saul, ele olha e ele sente medo. Ou seja, o líder que era para se manifestar diante de um momento de crise, o líder que era para tomar a frente, ele se esconde atrás dos seus próprios medos e inseguranças. Quando nós olhamos então, nós podemos ver que o exército estava assustado, os homens de guerra estavam acovardados,
Mas é exatamente nesse cenário que um menino chamado Davi aparece. Irmãos, tenha uma certeza na sua vida. Existem momentos e ambientes que podem parecer de crise, mas Deus preparou justamente esses momentos para fazer com que você suba de nível. Você pode dizer amém por isso? Os momentos de crise que você enfrenta, os momentos de luta que você passa, que a sua família enfrenta, não tem outro motivo a não ser preparar você para aquilo que Deus tem para a sua vida. Davi então, ele chega no campo de batalha. E a história nos conta que Davi, ele chega lá para ter somente duas coisas a ser feitas. A primeira, era apenas para levar suprimento para os seus irmãos e para os homens de guerra. Davi, ele não chega lá com um outro objetivo, a não ser alimentar quem estava na linha de frente de guerra, e também para levar informações dos seus irmãos até o seu pai que havia ficado em casa. Mas quando Davi, ele se depara com esse cenário, quando Davi, ele percebe tudo aquilo que estava acontecendo, ele decide se posicionar com coragem. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei o que você está passando na sua história, mas Deus nessa manhã te trouxe aqui para dizer, se posicione com coragem. Sabe, muitas vezes quando nós nos deparamos com... Eita, o som sumiu. Muitas vezes quando nós nos deparamos com cenários indiferentes, cenários que nos provocam medo, que nos causam insegurança, nós decidimos nos acovardar. Mas Deus nessa manhã te trouxe aqui para dizer, se posicione com coragem diante daquilo que você tem enfrentado. Davi olha e escuta um discurso de medo, diga discurso de medo. Sabe, Davi percebeu que o discurso que estava imperando naquele lugar e naquele ambiente era um discurso de medo. Era um discurso de intimidação por parte de Golias. Golias, todos os dias, ele exaltava o seu tamanho, a sua força, as suas armas, a sua experiência militar. Enquanto as pessoas ali estavam sendo aprisionadas no seu psicológico e naquilo que eles estavam escutando. Olhe para cá, por gentileza. O que você tem escutado durante os seus dias? O que você tem escutado no seu serviço? O que você tem escutado no seu ambiente de estudo? O que você tem escutado dentro do seu contexto familiar, sabe? Muitas vezes o que nós estamos escutando dia após dia tem nos aprisionado em prisões que o inimigo tem preparado para as nossas almas. Golias, ele tinha certeza que o povo dominado pelo medo já estava praticamente derrotado. Golias, ele falava isso de maneira tão firme. E existe uma máxima no mundo militar que diz assim, a mentira, quando ela é falada dia após dia, ela se torna uma verdade. Então Golias, ele chegava todos os dias e começava a se exaltar, ele começava a implantar o medo, e as pessoas, o exército que estava ali, começou a acreditar tão firmemente nessa história que Golias contava, que eles decidiram ficar acovardados. Porém, Davi olha e percebe aquele momento e diz assim, o discurso a partir de agora será diferente. Davi, ele olha e chega assim, ele faz duas perguntas. A primeira, o que será recompensado a pessoa que derrotar Golias? Irmão, perceba por gentileza a coragem desse menino. Perceba por gentileza como ele decide mudar o discurso. Deus nessa manhã está dizendo assim, mude os discursos que você tem dito. Sabe, as nossas palavras, elas carregam muito poder, Tiago Sorrilha. Aquilo que nós declaramos no nosso dia a dia é capaz de mudar o ambiente espiritual que você está inserido. Você pode dizer amém por isso? Aquilo que você declara, a Bíblia diz assim, que aquilo que nós declaramos existe um poder muito grande. Então, quando Davi chega naquele momento, ele olha e diz assim, o discurso que encontrou abrigo no coração de vocês, agora vai ser jogado fora, porque eu estou aqui para trazer algo diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. Deus vai te levantar para trazer palavras de vitória. Deus vai te levantar para trazer palavras de bênção dentro da sua família. Você pode dizer amém por isso? Deus vai te levantar para ser um agente transformador dentro do ambiente que você está inserido. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que... O tablet descarregou. Quando nós olhamos isso, nós percebemos que Davi decide então mudar o ambiente em que ele estava inserido através do discurso que ele estava carregando. Sabe, irmão, tem alguma água aí, por gentileza? Ah, obrigado, Jace. Nós precisamos ter em mente que os discursos que nós estamos dizendo, os discursos que nós estamos falando dia após dia,
ele precisa ser mudado. Davi, ele escolheu ouvir e repetir a promessa. Que promessa? Quando nós olhamos para o texto da Bíblia, nós percebemos que 2 vezes por dia, o povo escutava as intimidações de Golias. Mas então Davi chega e fala assim: eu já escutei uma vez, mas eu quero escutar novamente. Sabe, o número de vezes que o povo escutava todos os dias as intimidações de Golias é o número de vezes que Davi decide escutar a promessa de Deus. Sabe, quando você estiver frente a uma dificuldade, escolha escutar as promessas que Deus já fez sobre a sua vida. Escolha escutar aquilo que é uma verdade que Deus declarou sobre a sua história e sobre a sua família. Davi, ele se posiciona com coragem, ele olha e diz assim: eu vou ter coragem. E perceba algo muito importante: a coragem, eu acredito que a coragem, ela é uma característica que ela ativa todas as outras capacidades de um ser humano. Você pode ser alguém extremamente talentoso, mas se você não tiver coragem para colocar em prática isso, você nunca vai sair do lugar que você está. Você pode ter uma ideia completamente empreendedora que pode mudar a sua vida financeira, mas se você não tiver coragem para colocar isso em prática, isso nunca vai sair do papel. Sabe, você pode ser alguém que tem dons extraordinários, mas se você não decidir colocar isso em prática, ninguém nunca vai ser abençoado por aquilo que você carrega. Você pode possuir uma promessa fantástica, mas se você não tiver coragem de caminhar em direção a essa promessa, você nunca vai viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida. Deus frequentemente coloca dentro dos nossos corações coisas poderosas, mas que para que nós possamos acessar, nós precisamos ter coragem. Olha para quem está do seu lado nessa manhã e diga assim: você precisa... Não, irmão, diga com mais força: você precisa ter coragem. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a coragem, ela é uma característica espiritual manifesta no mundo físico. Quando nós percebemos que quase 100% dos chamados que Deus faz para algum homem de Deus, para alguma mulher de Deus dentro da Bíblia, nós percebemos que Deus olha e diz assim: tenha coragem, seja forte, seja corajoso. Lembra da história de Josué? A Bíblia diz que quando Deus chama Josué para substituir Moisés, Deus olha para Josué e diz assim: olha Josué, seja forte e seja corajoso. Jeremias, quando ele é chamado por Deus, ele olha e diz assim: olha, eu sou apenas um menino. Deus olha e diz assim: você não é apenas um menino, porque eu estou contigo, tenha coragem. Gideão, quando ele é chamado, ele olha e diz assim: Deus, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha tribo, eu não posso. Deus olha e diz assim: eu estou indo a partir de você, eu estou indo à sua frente, tenha coragem. Deus está dizendo para nós nessa manhã: não tenha medo, não retroceda, chega de ficar da mesma maneira que você está, chega de ficar guardando os sonhos que eu sonhei para você. Nessa manhã eu estou derramando coragem sobre a sua vida, coragem sobre as suas atitudes, coragem para aquilo que você pode fazer, coragem para você romper em Deus. Quantos creem nessa verdade? Deus nessa manhã irá derramar uma unção de coragem sobre nós. Você crê nisso? Mas quando nós nos posicionamos em coragem, nós somos afrontados. Por mais que essa palavra seja uma palavra de ânimo e de força para a sua vida, tenha certeza de que quando você se posicionar com coragem, pessoas e situações irão se levantar para fazer com que você desista daquilo que você precisa fazer. A Bíblia conta que o primeiro gigante que Davi precisa enfrentar, antes de enfrentar Golias, é o gigante da acusação. Diga acusação. A Bíblia diz que o seu irmão Eliabe, o irmão de Davi, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, que estava na batalha, quando ele escuta Davi perguntando o que ganharia o homem que derrotaria Golias, quando ele escuta um discurso diferente do que o discurso habitualmente que todos aqueles homens estavam escutando, a Bíblia diz que Eliabe chega até Davi e diz assim: o que você está querendo saber? O que você está fazendo aqui? Eliabe olha para Davi e diz assim: eu conheço o seu coração, eu sei que você é um menino presunçoso, eu sei que você é um menino prepotente. Irmão, e sabe uma coisa que me impressiona? É que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado são pessoas que irão se levantar para fazer com que a nossa coragem seja interrompida. E por isso que machuca tanto o nosso coração, Tiago.
Porque quando você escuta uma crítica de alguém que você não conhece, essa crítica você facilmente releva. Mas quando você escuta uma crítica do seu irmão, mas quando você escuta uma crítica do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, de alguém que está contigo todos os dias, a Bíblia conta que Eliabe, ele olha e diz assim: você é um menino presunçoso, ou seja, você é um menino que gosta de se aparecer, você é um menino que gosta de se posicionar onde ninguém te chamou. Mas nós precisamos entender que a coragem precisa se sustentar, mesmo diante de acusações. Eliabe é alguém que conhece Davi, mas ao invés de se alegrar com a coragem que Davi tem, ele decide acusar. Ao invés de se alegrar e de reconhecer, ele decide acusar Davi de arrogância. E muitas pessoas, elas decidem fazer isso justamente porque elas não têm coragem para fazer isso que você está fazendo. Irmão, não se desanime com aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer. Tenha coragem. Ah, mas é muito grande, irmão. Deus não deu um sonho que você não possa realizar. Tenha coragem. Ah, mas é algo que vai me desafiar. Deus vai te dar a estratégia. Você crê nisso? Deus vai te dar o plano correto. Deus vai te fornecer os meios. Deus vai te apresentar pessoas. Mas não retroceda diante da dificuldade. Não retroceda diante da acusação, porque o Deus que te dá coragem também é o Deus que te faz ter meios para alcançar aquilo que você sonhou. O primeiro gigante que Davi enfrenta é o gigante da acusação. E sabe o que me chama a atenção? É que Davi, ele poderia ficar chateado. Davi poderia ficar dodó. Irmão, e quantas pessoas que existem hoje em dia no nosso contexto de sociedade, que ficam dodói por qualquer coisa, sim ou não? Pessoas que entram por essa porta e decidem sair porque ninguém falou com ela. Pessoas que decidem parar de servir a Deus porque aconteceu algo que na sua ideia é algo extremamente relevante. Irmão, tenha um pouquinho mais de maturidade. Tenha um pouco mais de ousadia em Deus, sabe? Para de ficar se doendo por qualquer coisa. A Bíblia diz que Davi, sabe o que Davi faz? Eliabe, o seu irmão, olha e fala assim: você é um presunçoso, você é um arrogante. Davi olha e deixa Eliabe falando sozinho. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você às vezes precisa deixar quem te critica falando sozinho. Davi sabia quem ele era em Deus. Davi sabia quem tinha escolhido e quem tinha dado a ideia e o plano para ele realizar. Então ele olha e diz assim: Eliabe, fica falando sozinho aí. Eu sou mais Deus. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que me capacitou. Eu sei o Deus que me chamou. Tem algo muito forte dentro do seu coração. A coragem precisa se sustentar diante das acusações. O segundo gigante que Davi enfrenta antes de enfrentar de fato Golias é o gigante da comparação. Diga comparação. A Bíblia nos conta que Saul, quando fica sabendo que Davi decide lutar contra Golias, ele faz uma série de comparações entre Golias e Davi. E dobre a sua atenção, por gentileza. Irmãos, muitas vezes nós estamos caindo na síndrome da comparação. Comparação que muitas vezes nós fazemos com outras pessoas, ou comparação que outras pessoas estão fazendo a partir de nós. Mas o que Deus está ministrando ao meu coração desde quando eu comecei a fazer essa palavra, quando eu comecei a escrever essa palavra, é que nós não devemos nos comparar. Irmão, não é entre você e o seu problema, é entre o seu problema e Deus. Você crê nisso? Não é entre um problema financeiro e você, é entre o problema financeiro e Deus. Não é entre o diagnóstico da doença e você, é entre o diagnóstico da doença e Deus. Não é entre a dificuldade que você está passando e você, é entre a dificuldade que você está passando e Deus. Deus se coloca nessa manhã à frente daquilo que você tem medo. Você crê nisso? Deus se coloca à frente e diz assim: tenha coragem, porque você não está indo sozinho, eu estou indo com você. Eu te dou as estratégias, eu te dou os modos, eu te dou os meios, você só precisa ter coragem. Quando nós temos coragem, nós desconsideramos a pressão da comparação. As comparações sempre tentam nos convencer de que nós não somos suficientes. Quando você começa a se comparar, você começa a olhar para si mesmo e dizer assim: eu realmente não posso. Quando você começa a se comparar, você olha para si mesmo e diz assim: eu nunca vou conseguir. Quando você começa a se comparar, a verdade
que na verdade é uma mentira, começa a se instalar como uma realidade dentro do seu coração. Mas o que nós precisamos entender é que a coragem, ela não depende de proporções visíveis. A coragem que Deus nessa noite derramará sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas é uma coragem que vem do céu. Você crê nisso? A coragem que nessa manhã irá fazer com que você rompa, com que você destrave esse nível que você hoje se encontra, será uma coragem que irá fazer você romper. O terceiro gigante que Davi enfrenta antes de enfrentar Golias é o gigante do desprezo. Golias, quando vê Davi vindo em sua direção, a Bíblia diz que ele despreza Davi. Despreza Davi por várias características. Ele olha e diz assim: você por acaso acha que eu sou um cachorro para você vir contra mim com um pau? Por quê? Porque Golias esperava que fosse vir contra ele um homem de guerra, um homem com experiência militar, um homem com um rosto rude, alguém que de fato, segundo a sua visão, fosse capaz de derrotá-lo. Então Golias olha e começa a desprezar Davi. A Bíblia diz que Golias decide desprezar Davi porque ele era moço, ou seja, ele era um adolescente, porque ele era ruivo e ele tinha uma boa aparência, ou seja, era alguém que não passava medo a ninguém, era alguém que os olhos humanos olhavam e diziam assim: esse rapaz jamais vai vencer Golias. O inimigo muitas vezes ele tenta parar os corajosos de alcançar as coisas que Deus coloca para que você tenha à frente. Sabe, nessa manhã Deus está dizendo aos nossos corações: não tenha medo de avançar, não tenha medo de enfrentar os gigantes que o inimigo coloca à sua frente. Tenha coragem para que você possa alcançar aquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe, nós precisamos entender que as maiores batalhas da nossa vida, normalmente elas não são vencidas por aquilo que nós sabemos sobre Deus, mas por aquilo que nós temos de experiências com Deus. Diante de todas essas coisas que Davi passa, o desprezo, a comparação, a acusação de Eliabe, ele decide se lembrar daquilo que ele já havia tido de experiência com Deus. A Bíblia diz que quando Saul o despreza, ele decide contar o que ele havia passado no secreto. Sabe por que muitas vezes nós temos medo? Porque nós não temos secreto com Deus. Sabe por que muitas vezes o medo nos paralisa? Porque quando chega o momento de você colocar as suas experiências, você nunca teve experiência com Deus, ou quando você tem, você decide guardá-las em algum lugar, ou quando você já teve alguma experiência, você olha e diz assim: ah, mas esse gigante é tão grande. Mas eu reforço novamente, não é entre o gigante e você, é entre o gigante e Deus. Não é entre o seu problema e você, é entre o seu problema e Deus. Davi olha e diz assim: Saul, sabe por que eu tenho coragem para enfrentar esse gigante? Porque várias vezes, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, o leão via e pegava uma ovelha e saía correndo. Sabe o que eu fazia, Saul? Eu pegava o cajado e ia atrás desse leão. Irmão, olha que menino corajoso. Davi olha e diz assim: sabe o que eu fazia, Saul? Eu ia atrás desse leão. E quando esse leão se virava para mim, para poder me matar, eu pegava ele pela juba e dava golpes nele até matá-lo. Quando o urso vinha para poder pegar essa ovelha, eu também fazia essa mesma coisa. Da mesma maneira que Deus me livrou das garras de um urso e das garras de um leão, o meu Deus também me livrará desse circunciso filisteu. Saul, eu não tenho medo de enfrentar esse gigante, porque eu sei das experiências que eu já tive com Deus no secreto. Tem algo dentro do seu coração nessa manhã, aquilo que você passa no secreto. Muitas vezes você pensa que só está sendo você e Deus, ou que nunca vai chegar o momento de você expor isso para alguém. Tenha calma, tenha paciência, porque no momento oportuno você será lembrado por Deus. Você crê nisso? No momento oportuno você irá expor essa verdade. O problema é que muitas vezes o que está te atingindo é um gatinho, e você pega esse gatinho e tira foto e posta. Nem aconteceu de você enfrentar o leão ainda e você já está contando para todo mundo. Irmão, calma, se preserva. Bora para tentar dizer assim: se preserva. Não, irmão, diga aí, se preserva. Para de ser um pouquinho parecido.
Olha aí, fala aí, irmão. Para de ser um pouquinho parecido. A Bíblia diz que, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, o profeta olha e diz assim: trarei à memória aquilo que me traz esperança. O que você tem trazido à sua memória? Davi, quando vai enfrentar o gigante, ele traz à memória aquilo que poderia lhe dar esperança. A diferença não estava nos olhos físicos, mas na perspectiva espiritual. Sabe, nós precisamos ler as batalhas que nós enfrentamos pela ótica espiritual e não pela ótica que os nossos olhos podem contemplar. Sabe por que que o medo, que a covardia tem inundado o seu coração? Porque você só olha nessa perspectiva humana. Mas Deus nessa manhã está dizendo assim: olha pela perspectiva espiritual, olhe pelos olhos da fé, olhe pelos olhos que eu estou te direcionando. Chega de ficar olhando somente como se tudo fosse natural, irmão. O que nós passamos não é natural. Muitas coisas que nós enfrentamos, muitas guerras, muitas batalhas que nós colocamos como se fosse algo cotidiano, não é. Você precisa se posicionar com coragem nessa noite. Quantos entendem isso? Nessa manhã, né, irmão? É o hábito. A Bíblia nos conta, lá no livro de Êxodo, capítulo 19 e capítulo 20, que Deus desce no monte para poder falar com o povo e com Moisés. Porém, quando Deus decide se manifestar, é uma manifestação poderosa. Deus desce com fogo, com raio, com trovão. E sabe o que acontece? O povo fica com medo de se aproximar de Deus. Sabe, que nós possamos ter coragem para se aproximar de Deus nessa manhã. Que nós possamos ter coragem para continuar subindo, mesmo quando o medo alcançar os nossos corações. A Bíblia diz que quando o povo vê os trovões, quando o povo vê aquela manifestação que era além do natural, que era além do que aquilo que eles estavam acostumados e além daquilo que eles esperavam, eles decidem retroceder. Não retroceda diante daquilo que você está enfrentando. Eu volto a repetir isso aqui: não retroceda diante das situações que você está enfrentando. Sabe a diferença do povo e de Moisés? É que o povo, quando eles veem o trovão, quando eles veem o fogo, eles decidem retroceder. Mas Moisés entende que, por mais que o trovão assustava, por mais que o fogo assustasse, ele entendia que a manifestação de Deus era para que ele continuasse subindo o monte. Nessa manhã nós iremos continuar subindo o monte. Você crê nisso? Nessa manhã nós não iremos retroceder, diferente do povo de Israel que decidiu voltar quando viu a manifestação divina. Nós iremos fazer como Moisés, nós iremos continuar. Você crê nisso? Outra passagem que nós podemos mencionar aqui nessa manhã, o Ministério de Louvor pode subir por gentileza. Lá no livro de Atos, capítulo 14, a Bíblia nos conta um momento da história em que Paulo ele está ministrando numa cidade chamada Listra. Quando Paulo está ministrando nessa cidade chamada Listra, a Bíblia conta que pessoas vão até ele, mandam com que ele ficasse quieto, porém ele não retrocede. Aí sabe o que acontece? Paulo é apedrejado. Diga apedrejado. As pessoas que apedrejam Paulo acreditam que Paulo tinha morrido. Aí sabe o que fazem com Paulo? Pega Paulo e jogam para fora da cidade. Por quê? Porque na mentalidade deles era assim: já que Paulo morreu, ou pelo menos está parecendo que morreu, agora a gente acabou com o ministério dele. Agora esse homem que tanto fica falando coisas que nós não gostamos de ouvir, esse homem que prega um Jesus, um Deus que não existe, agora nós acabamos com a vida dele. Sabe o que acontece? Paulo ele não morreu. E então, no dia seguinte, a Bíblia nos conta que Paulo tem coragem para se levantar e continuar ministrando. Sabe, nessa manhã Deus está dizendo: tenha coragem para recomeçar, mesmo quando tudo parece que se perdeu. Muitas vezes a gente pensa na coragem apenas para iniciar, mas nessa manhã Deus nos lembra que nós também precisamos ter coragem para recomeçar. Paulo poderia finalizar o seu ministério, sim ou não? Paulo foi apedrejado, visto como morto e abandonado. Mas a Bíblia também nos conta que os discípulos que seguiam Paulo, que também ministravam sobre Jesus, eles vão até Paulo e oram por ele.
Deus vai levantar pessoas de coragem para que você continue aquilo que você começou. Deus vai levantar pessoas, e eu sinto a presença dele aqui nessa manhã, que vai chegar em você, vai te levantar pelo braço e dizer assim: conte comigo. É tempo de recomeçar. O que Deus planejou para a sua história não acabou. O que Deus planejou para a sua vida ainda não terminou. Deus nessa manhã te lembra: eu sou contigo. Lembra de quando eu fiz com que você vencesse o urso. Lembra de quando eu fiz com que você vencesse o leão. Eu não deixarei esse gigante acabar com a sua história. Eu não deixarei com que esse gigante acabe com a sua vida. Eu não deixarei com que esse gigante acabe com o seu ministério. Eu não deixarei com que esse gigante acabe com o que eu coloquei no seu coração. Porque nessa manhã eu levanto pessoas para te animar. Eu levanto pessoas para dizer assim: conte comigo. Está caindo nessa manhã uma unção de coragem. Espírito Santo, nos batize nessa manhã com coragem. Coragem para enfrentar os gigantes que se propõem à nossa frente. E coragem para recomeçar quando tudo parece que terminou. Sabe o que a Bíblia nos diz sobre Paulo? É que Paulo, depois que recebe o ânimo e a coragem que precisava para recomeçar, no dia seguinte, logo pela manhã, todo machucado, ele continua ministrando. Muitas vezes a gente quer ministrar, a gente quer ser um canal de bênção na vida das pessoas somente quando nós estamos bem. Muitas vezes nós queremos apenas fluir aquilo que Deus colocou nos nossos corações quando tudo está 100% na nossa vida. Deus nessa manhã está dizendo assim: eu te uso da maneira que você está, porque quem te fortalece sou eu. Eu te uso independentemente da maneira como você julga estar, porque quem te fortalece sou eu, porque quem te direciona sou eu, porque quem dá estratégia sou eu, porque quem dá o norte sou eu, porque quem te capacita sou eu. Nessa manhã Deus está derramando coragem sobre nós, para avançar mesmo quando tudo parece que se perdeu. Se coloque de pé nessa manhã. Sabe o que a Bíblia nos diz? Que a coragem de Davi, ela foi honrada e foi recompensada. Eu tenho algo para dizer da parte do Espírito Santo para você nessa manhã. Será que você pode levantar as suas mãos? A coragem que você sairá daqui nessa manhã será honrada. A coragem que você sairá daqui nessa manhã será recompensada. A coragem que você sairá daqui nessa manhã será vista por pessoas que nunca imaginavam que você chegaria onde você vai chegar. Murilo, você está ministrando uma palavra de vingança? Não, eu estou ministrando a palavra que garante que a coragem que nós temos, ela será reconhecida no momento oportuno. A coragem que nós temos, ela será reconhecida no momento propício para que Deus seja honrado na minha vida e na sua vida. Quantos creem nessa verdade, levante as suas mãos. A Bíblia diz que Davi se coloca à frente de Golias. Golias tira sarro de Davi com um discurso dizendo assim: você está vindo contra mim com pau, você está vindo contra mim com pedra. Mas Davi olha e diz assim: Golias, você vem contra mim com espada, com lança e com armaduras, mas eu vou contra ti, Golias, em nome do Senhor poderoso, Criador do céu. Sabe o que acontece, igreja? A Bíblia diz que com apenas uma pedra e uma funda, era uma ferramenta que não era propícia, mas era a ferramenta que Deus havia colocado na mão de Davi. Quais são as ferramentas que Deus colocou na sua mão? Use. Murilo, mas é uma ferramenta que eu não me vejo usando. Use, porque Deus vai te dar a sabedoria precisa para que você use. Com apenas uma pedra e uma funda, um menino que estava ali somente para levar alimento para os seus irmãos e para levar notícias desses irmãos para o seu pai. Esse menino que nem era para estar ali, esse menino que apareceu na história ali por acaso, esse menino, ele derrota um gigante que assolava o povo de Deus há 40 dias. Tudo isso porque ele decidiu se posicionar com coragem.
A palavra de Deus para você nessa manhã é: independente daquilo que você esteja passando, tenha coragem, porque Deus irá honrar e reconhecer essa atitude que você tomar.